Que a graça e a paz de Deus Pai, Filho e Espírito Santo seja com você hoje e sempre. Amém. Convido você a meditar nas palavras do Santo Evangelho conforme Mateus capítulo 20, os versículos 1 a 16, que vamos ler logo em seguida. Antes disso, vamos cantar o hino Ainda há lugar na casa do Senhor. Participe você também cantando este hino. Vamos à leitura de Mateus, capítulo 20, os versículos 1 a 16, onde lemos a seguinte palavra sobre os trabalhadores na plantação de uvas. O reino do céu é como o dono de uma plantação de uvas que saiu de manhã bem cedo para contratar trabalhadores para a sua plantação. Ele combinou com eles o salário de costume, isto é, uma moeda de prata por um dia de trabalho. E mandou que fossem trabalhar na sua plantação. Às 9 horas saiu outra vez, foi até a praça do mercado e viu alguns homens que não estavam fazendo nada. Então disse: vão vocês também trabalhar na minha plantação de uvas, e eu pagarei o que for justo. E eles foram. Ao meio-dia e às 3 da tarde, o dono da plantação fez a mesma coisa com outros trabalhadores. Eram quase 5 horas da tarde quando ele voltou à praça.
viu outros homens que ainda estavam ali e perguntou: por que vocês estão o dia todo aqui sem fazer nada? É porque ninguém nos contratou, responderam eles. Então ele disse: vão vocês também trabalhar na minha plantação. No fim do dia ele disse ao administrador: chame os trabalhadores e faça o pagamento, começando com os que foram contratados por último, terminando pelos primeiros. Os homens que começaram a trabalhar às 5 horas da tarde receberam 1 moeda de prata cada um. Então os primeiros que tinham sido contratados pensaram que iam receber mais. Porém, eles também receberam 1 moeda de prata cada um. Pegaram o dinheiro e começaram a resmungar contra o patrão, dizendo: estes homens que foram contratados por último trabalharam somente 1 hora, mas nós aguentamos o dia todo debaixo deste sol quente. No entanto, o pagamento deles foi igual ao nosso. Aí o dono disse a um deles: escute, amigo, eu não fui injusto com você. Você não concordou em trabalhar o dia todo por 1 moeda de prata? Pegue o seu pagamento e vá embora. Pois eu quero dar a este homem que foi contratado por último o mesmo que dei a você. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com o meu próprio dinheiro? Ou você está com inveja somente porque eu fui bom para ele? E Jesus terminou dizendo: assim aqueles que são os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. São estas as palavras do Santo Evangelho e queremos meditar sobre elas. É muito interessante esse texto do Santo Evangelho que Jesus apresenta, esta parábola, esta comparação que ele faz, e é muito natural nós simpatizarmos com os primeiros trabalhadores. Parece que foi injusto o que eles receberam. Eles deveriam ter recebido mais do que os outros trabalhadores, aqueles que foram contratados por último, que só trabalharam 1 hora. Mas é exatamente isso que Jesus está querendo defender, está defendendo, que Deus não age desta forma como nós pensamos. Ele age de uma maneira diferente na questão do trabalho e da administração. Deus é generoso, muito mais generoso do que nós possamos imaginar, e às vezes temos dificuldade em aceitar isso. Quando Jesus falou esta parábola, os resmungos dos primeiros trabalhadores era uma comparação, uma referência aos resmungos dos escribas e fariseus sobre a graça de Cristo para com os publicanos e pecadores. Os líderes judeus não foram prejudicados. Eles estavam sim com inveja e tinham um olhar muito mau, muito perverso sobre aquilo que Jesus estava realizando. Porque os outros trabalhadores, as outras pessoas tinham sido tratadas com generosidade por Jesus. E esses outros trabalhadores, na verdade, são os cobradores de impostos e pecadores, meretrizes, enfim, pessoas que eram tidas como gente de última classe, que eram considerados últimos, mas estes foram os primeiros que receberam a oferta graciosa de Deus do perdão dos seus pecados. Enquanto os que se consideravam primeiros, como fariseus e escribas, foram os últimos a recebê-la, mesmo que a tenham recebido. E o ponto principal desta parábola é que, assim como o dono foi muito generoso com todos os seus trabalhadores, Deus é generoso além da nossa compreensão, além da nossa conta, porque Deus deseja que todos sejam felizes, porque Ele é tão generoso. Esse é o desejo de Deus, que nós vejamos na generosidade de Deus para com todas as pessoas algo fantástico que Deus realiza. Porque a salvação, e é isso que está em jogo nesse texto, não depende de nós. É que o problema é que às vezes vivemos mais sob a lei do que sob a graça de Deus e fazemos nossa própria parte de resmungos
resmungos farisaicos sobre as contas, sobre os outros, como Deus trata os outros com generosidade. E às vezes imaginamos que Deus é mais generoso do que Ele é generoso conosco. Por isso, amados, queremos olhar para esta generosidade incrível e imerecida de Deus para com todas as pessoas, para com você, para comigo. A questão salarial pode ser um problema, inclusive espiritualmente falando. Muitas pessoas pensam, pelo fato de pertencerem há muito tempo à igreja, de terem pregado o evangelho a muitas pessoas, que merecem até um lugarzinho melhor no céu. O que não é verdade. O céu é igual para todos e para todas as pessoas que trabalham, quer seja na última hora como um malfeitor na cruz que recebeu de Jesus a boa notícia. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Por isso, nós não podemos comparar este mundo com a vitória, a vida eterna que está à nossa disposição. Nesse mundo nós temos negociações, temos greves, temos passeatas, e esse faz parte do processo econômico do mundo em que nós vivemos. Esse é o quadro que a questão salarial pode ser problemática para muita gente. Muita gente trabalha muito e ganha muito pouco em termos salariais deste mundo. Mas é o salário que foi acertado, está escrito lá na carteira de trabalho. Mas essa mesma problemática às vezes é trazida para o reino espiritual. Essa problemática afligiu um jovem rico que veio a Jesus e perguntou lá no texto do Evangelho de Mateus capítulo 19, versículo 16, Mestre, o que devo fazer de bom para conseguir a vida eterna? Jesus lhe ofereceu trabalho e um bom salário. No versículo 21, Jesus respondeu, se você quer ser perfeito, porque ele dizia que estava cumprindo toda a lei, vá venda todos os seus bens, tudo que você tem, e dê o dinheiro aos pobres. E assim você terá riquezas no céu. Depois, venha e me siga. Imagine a situação desse jovem que se considerava perfeito cumpridor da lei, recebe uma proposta dessa de Jesus. O que aconteceu com ele? Esse jovem rico foi embora insatisfeito, muito triste, porque ele deveria se desfazer daquele bem material, terreno, e assim acontece com muitas pessoas. Se apegam a títulos, a bens materiais. É uma questão que perturba inclusive o próprio Pedro. Talvez perturbe você também. Pedro disse, veja, nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. O que é que nós vamos ganhar? É interessante esta palavra de Pedro, que esquece da grande bênção espiritual. Muitas vezes nós também olhamos da mesma forma, falamos da mesma forma, estamos preocupados com o que nós vamos receber por seguirmos a Jesus há tanto tempo. Há pessoas que seguem a Jesus 10 anos, 5 anos, 1 ano. Outros seguem há 80, 90, 100 anos, são seguidores de Jesus. Compartilham a sua palavra. E muitas vezes nós ouvimos também de algumas pessoas assim, comentários que dizem, já faz tanto tempo que eu pertenço à igreja, sou um membro fundador. Não se esqueçam disso. Como se fosse algo assim de fundamental importância na vida desta pessoa ser membro fundador de uma determinada comunidade. Fantástica esta obra dele, com certeza. Mas a questão do pagamento do salário no reino de Deus é diferente. Os salários, o pagamento que Deus faz, é tão somente baseado na sua graça. E a escala de pagamento de Deus contradiz completamente aquilo que nós entendemos por recompensa. X horas de trabalho lhe dá o direito a um tanto de pagamento de salário. Tem os que têm um salário mínimo e tem os que têm um salário enorme. Mas ambos foram contratados dentro da perspectiva daquele salário
E não adianta reclamar, eu ganho muito pouco. Então é preciso trocar de emprego, talvez seja esse o caso. Os líderes judeus resmungaram sobre a oferta graciosa de Cristo para com os pecadores. Às vezes pensamos da mesma forma. Pessoas são perdoadas por Deus integralmente. E às vezes pensamos que determinadas pessoas não deveriam ser perdoadas. Deveriam sim ser lançadas à cadeia e jogada a chave fora. Nós somos às vezes muito cruéis com quem peca. Claro que há pecados e pecados. Há pecados em que é possível restituir e refazer o caminho do erro. Mas há pecados que não têm volta, como um assassinato, por exemplo. Mas mesmo assim, o assassino arrependido, que crê em Jesus Cristo como seu Salvador, tem o perdão de Deus. E aí nós calculamos, ele não merece o perdão de Deus, porque tirou uma vida. No entanto, Deus acolheu aquele malfeitor que estava pendurado junto com Cristo na cruz. Hoje estarás comigo no paraíso. Por isso, se nós começamos a olhar para as recompensas materiais, nós vamos resmungar como os judeus resmungaram contra Cristo, como aqueles trabalhadores resmungaram. Como diz o versículo 12, estes homens foram contratados por último e trabalharam somente 1 horinha, mas receberam o mesmo pagamento que nós recebemos. E estes que trabalharam desde o nascer do sol até o entardecer, até o pôr do sol, trabalharam por 1 moeda. E Jesus disse que o patrão daqueles homens, o dono da plantação de uva, disse a eles: mas nós não acertamos uma moeda de prata, 1 denário. Por isso, amados, precisamos ter o cuidado das recompensas eternas. A recompensa eterna que Deus dá, o pagamento, a vitória de Cristo por nós, a salvação do céu, ninguém de nós merece. Mas Deus não se importa em salvar aquele que creu no último instante da sua vida como malfeitor na cruz, ou aquele que viveu 100 anos de evangelho e de pregação. Esse que viveu 100 anos de pregação do evangelho teve o privilégio de ter a alegria do céu aqui na terra. Por quê? Porque com certeza viu muitos serem convertidos, serem salvos, morrerem firmes até o último instante na fé em Cristo. Perseveraram, e esta é a alegria do cristão. Pedro estava preocupado em ter recompensas. Nós também às vezes ficamos com ciúmes quando Deus parece estar abençoando algumas pessoas mais do que a nós. Esse cara não merece receber o que tem. Com certeza deve ter alguma falcatrua. Mesmo assim, Deus trata conosco de maneira justa. Deus não é injusto. Deus faz a justiça de Cristo a nossa justiça. Nenhuma injustiça foi cometida com aqueles trabalhadores e nem conosco. Porque Jesus diz: aquele que crê é salvo. E o dono da plantação de uvas disse para um dos contratados que estava resmungando: escute, amigo, eu não fui injusto com você. Você recebeu aquilo que a gente tratou. Trabalhar o dia inteiro, foi esse o acordo que a gente fez. Pegue o seu dinheiro, o seu pagamento e vai embora. Pois eu quero dar a este homem que foi contratado por último o mesmo que eu dei a você. E qual é o problema, Rai? Eu sou o dono do dinheiro, eu sou o dono da plantação de uva, eu contratei você e contratei o outro. Então não há problema nenhum, disse o dono da plantação de uvas, em pagar
a este um denário, uma moeda de prata, e a você também. Foi o que nós acertamos, não foi? Então isso, amados irmãos, Deus nunca nos prometeu dar o que nós achamos que merecemos pelos nossos esforços. Aliás, por mais que nós nos esforcemos, a palavra nos diz, todas as nossas ações não passam de um trapo de imundícia. Nossa reclamação revela nossa atitude sem amor e sem misericórdia. E mostra que nós estamos sob a lei em vez de estarmos sob a graça. Sob a graça de Deus, nós vamos nos alegrar com todas as pessoas que são salvas. Não vamos nos indignar, pelo contrário, vamos achar isto maravilhoso. Porque os salários são indescritivelmente, uniformemente altos que Deus paga. Deus é generoso para com todos. Por acaso não tenho direito de fazer o que eu quero com o meu próprio dinheiro, disse o patrão? Ou você está com inveja porque eu fui bom para com esta pessoa aqui, onde eu paguei o mesmo que para você? Deus é um verdadeiro empregador de oportunidades iguais. Todos são considerados iguais diante de Deus. Tudo que renunciamos como cristãos, receberemos 100 vezes mais e finalmente receberemos também a vida eterna. O jovem rico disse: eu tenho obedecido todos esses mandamentos. O que mais me falta fazer para herdar a vida eterna? Não seja essa, amado irmão, a nossa preocupação, porque se nós nos basearmos nas ações, jamais vamos chegar perto de satisfazermos aquilo que Cristo satisfez mediante o seu sacrifício. Precisamos sim confiar nesse sacrifício de Cristo por nós na cruz, por você, por mim, pela humanidade toda, e esse sacrifício faz com que a vida do cristão seja algo maravilhoso. Não é maravilhoso nós mesmos percebermos que quando trabalhamos apenas 1 hora somos salvos, se apenas crermos no último dia somos salvos, mas por outro lado, aquele que crê há muito tempo tem o privilégio de ver pessoas sendo transformadas, a alegria de ser cristão. E por isso, o trabalho em si já é a grande recompensa, uma grande recompensa. E ser um cristão é um privilégio que só nós como cristãos podemos ter. Não é um dever cansativo, mas é um serviço feliz, e não importa quanto tempo Deus ainda quer nos trabalhando, nos servindo, servindo a Ele, servindo ao próximo. Não há vida mais rica, não há salário maior do que esse, do que a plena vida na presença de Deus, já nesse tempo agora e no dia derradeiro, na presença de Cristo no céu, na presença do Pai e do Espírito Santo, com todos aqueles que creram. Então vamos conhecer os primeiros que creram na promessa da salvação até o último. E isso faz de nós pessoas diferentes, que não se preocupam com a questão salarial em termos espirituais, mas se alegram com cada pessoa que é alcançada com o Evangelho. Por isso, o pagamento que Deus faz não deve nos incomodar, pois no reino de Deus não há desempregados, e o nível do salário que Deus paga é uniformemente alto. Não existe um que ganha pouco e outro que ganha muito. Todos nós receberemos, pela graça de Deus, a vida eterna. Seja esta a sua fé, seja a minha fé, seja a fé de todo o povo de Deus, para que no final nos gloriaremos diante de nosso Deus na eternidade. Que Deus abençoe você, agora e sempre. Amém. Convido você à oração breve e em seguida oramos o Pai Nosso em conjunto. Todo-Poderoso e Eterno Deus, nosso Pai Celestial,
movido por teu eterno amor, envia o teu Espírito Santo ao nosso coração, a fim de nos dispormos a dirigir a nossa vida de acordo com a tua vontade. Que o Espírito Santo nos fortaleça em todas as tentações, nos ampare em todas as provações e infortúnios e nos defenda de todo erro. Conduze-nos em toda a verdade, para que sejamos firmes na fé, cresçamos no amor e em toda boa obra obtenhamos, assim, pela graça de Deus em Cristo, a vida eterna. Gracioso e bondoso Deus, por teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, nos dirigimos a Ti e clamamos por todos aqueles que estão fraquejados, falhos, enfim, fragilizados em sua fé. Ó Deus amado, clamamos por aqueles que se afastaram definitivamente da fé, traz-os de volta por Tua misericórdia. Clamamos também, Senhor amado, por aqueles que ainda não Te conhecem, para que nós nos entreguemos ao serviço feliz de podermos anunciar a salvação e vermos a transformação acontecendo nestas pessoas. Ó bom Deus, obrigado pelo privilégio de sermos os trabalhadores da Tua seara, da Tua vinha, e que o pagamento que Tu já pagaste por nós seja nosso sem dúvida alguma. Guarda-nos, ó bom Deus, na Tua presença e no Teu amor, por Jesus Salvador. Amém. Oramos em conjunto a oração que Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém. Deus abençoe você hoje e sempre. Se você quiser se inscrever no nosso canal, faça-o e depois ative também o sininho para receber as informações quando um novo vídeo for postado. E assim nós nos despedimos na graça do Senhor e Salvador Jesus. Amém.